Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje, excepcionalmente, não haverá debate às 10 horas da manhã. Infelizmente, eu não poderei estar. Inclusive, eu estou em vias de ser pai, né? Então, vou fazer o possível para participar no horário da noite, junto com a Tamires também. Então, a ideia é que vocês possam se juntar, excepcionalmente com a turma da noite, que também estão assistindo esse vídeo. E também se não puderem, não tem problema, porque será tudo gravado. Tá? Bom, na aula de hoje eu estou abordando uma autora que ela quebra um pouco com a linha de uma sociologia tradicional, porque nós estudamos sociologia sempre utilizando como referência uma literatura eurocentrista, e dessa vez a gente incorporou uma autora que ela vem da Índia, ela é uma conhecida ativista, ecofeminista, uma grande pensadora, que participa de grandes fóruns internacionais, autora de livros, e que era um dos grandes nomes desse pensamento contra-hegemônico, a Vandana Shiva. E é uma pessoa notável, né? Vocês devem ter assistido o vídeo dela, curtinho, que eu coloquei aí. Ela já fez grandes discursos na Organização Mundial do Comércio, esteve nas cúpulas do meio ambiente, uma presença obrigatória, Fórum Social Mundial, Fórum Econômico Mundial de Davos, onde vão os grandes empresários. Então é uma figura que realmente tem um poder de formar a opinião pública e tem um tipo de pensamento que é bastante provocador e que se alinha muito aquilo que a gente já discutiu um pouco no nosso curso, né, de um pensamento descolonial ou decolonial, que tem nos últimos anos ganhado força para explicar um pouco esse mundo tão desigual que a gente vive, né, rever uma série de valores e padrões que foram trazidos pelo colonizador. Então, a Vandana Shiva ela se enquadra muito bem nisso. E esse livro, Monoculturas da Mente, ele como sendo pelo título, já é uma grande provocação, né? Porque ela, sendo uma ativista da área ambiental, né? Ela vai trazer um pouco da questão ambiental, mas discutindo também como existe toda uma contaminação, vamos dizer assim, uma visão colonialista por trás da construção do conhecimento, da ciência, né, e toda a influência do próprio processo mercantil, né, que vem desde a colonização e chega até o capitalismo da forma como nós o conhecemos. A Vandana Shiva também, ela teve uma carreira acadêmica, doutora em física quântica, né, ela fala isso no vídeo, né, então ela tem um raciocínio muito preciso, muito claro, né? E ela consegue conectar grandes temas, né? Então a questão do desenvolvimento local, do saber das populações tradicionais, o desenvolvimento econômico desde a colonização, como que isso vai interferir no saber, como isso também vai defender um tipo de conhecimento que vai se impor sobre povos do mundo inteiro e com um suposto respaldo científico, mas que tem consequências desastrosas para o meio ambiente, né? E ela vai defender, vai colocar isso de maneira muito central ao longo do livro, né? Que os povos tradicionais eles têm uma forma de vida, um desenvolvimento, uma relação com a natureza que é sim harmônica, que carregam conhecimentos muito antigos mesmo, né, de sementes, de a relação com a floresta também, como se aproveita a biomassa, os recursos que a floresta oferece, a água também, a produção de água, o ar, a diversidade genética também de sementes. Então ela vai colocar isso como um tipo de conhecimento, mas um conhecimento que é muito importante para a nossa subsistência no planeta e que ele acaba sendo desprestigiado por um tipo de uma técnica, de um conhecimento, toda uma tecnologia que é desenvolvida para a exploração. Ela vai falar da silvicultura, né? A exploração das florestas, da madeira, né? Sem
ter a visão mais holística, né? Ou seja, você vai lá, corta a madeira, tira todas aquelas espécies que não são úteis para o mercado, né? que não podem ser revertidas em algum valor econômico, e depois você vai também colocar espécies que são mais produtivas, né? Então é o caso do eucalipto, que ele vem da Austrália, ele vai se espalhar no mundo inteiro porque ele vai produzir muita celulose, vai crescer rapidamente, mas que isso vai gerar os chamados desertos verdes, né? Então você olha assim uma foto, tudo verdinho, olha pelo satélite, né? Mas é uma mata homogênea, sem biodiversidade, uma planta exótica que foi introduzida em vários biomas e que não sustenta a vida naquele local e que pode ser inclusive danosa, né? E frequentemente porque extrai muita água do solo, etc. Gera um desequilíbrio enorme. Então ela vai falar dessa indústria que ela tem uma validação científica, né? Quer dizer, você tem técnicas que foram desenvolvidas para produzir sementes que sejam mais produtivas no sentido da exploração de mercado. Então, o objetivo aqui não é falar sobre isso, sobre as plantas, ou sobre o eucalipto, sobre a madeira, né? Mas a gente vai aproveitar um pouco, e ela faz isso, ela faz uma metáfora, né? Ela compara as monoculturas que são introduzidas por esse poder econômico com o processo também de se desprestigiar, de reduzir ainda de importância, ou inclusive de acabar com aquele saber, deslegitimar aquele saber tradicional que está ligado a uma relação muito mais sustentável, harmônica com o meio ambiente, né, que é dos povos tradicionais. Então, na verdade, o que a gente tinha aí, a partir de uma discussão que ela coloca da esfera ambiental, a gente tem uma série de consequências, que são econômicas, que são sociais e que são culturais, e que vão afetar os povos tradicionais espalhados pelo mundo. Então ela vai carregar essa bandeira de defesa tanto do meio ambiente como desses saberes desses povos tradicionais que estão no mundo inteiro, como uma forma de resistência também da agroindústria, a uma indústria com base científica, né, mas que ela é altamente destrutiva pelos seus objetivos, né? Eu lembro que no começo do texto ela vai falar já da colonização e como o colonizador ele vai trazer consigo também um conjunto de ideias, uma cultura, e essa cultura, essa visão de mundo, ela vai aos poucos sendo dada como a única, como a válida, aquela do conquistador. E vai se gerando, dentro dessas áreas colonizadas, uma espécie de uma monocultura, como se aquela cultura, no caso a cultura humana, né, a cultura trazida pelo colonizador, fosse a única válida, a única aceitável. E aí vai entrar a ciência como legitimadora disso. As críticas que ela faz para a ciência são muito pesadas, né? Eu, pessoalmente, não sei se concordo no mesmo grau, né? Mas, quando a gente discute ciência, né, por mais que pareça que a gente sempre está construindo consensos, né, não é como religião. Religião, as pessoas se matam, né, pelas diferenças. Na ciência, a gente tenta dialogar com as pessoas que pensam diferente, mas isso não quer dizer que a gente vai chegar a consensos, né? A ciência não ela precisa de validação, é um confronto de ideias, mas não necessariamente que uma ideia ela vai prevalecer sobre as demais. Na ciência é tudo muito transitório, né? Então o conhecimento é transitório. Então a gente já teve algum tipo de conhecimento que foi validado, né? Já se abordou, por exemplo, para falar um tipo de conhecimento, né? Porque que ela cita, já se abordou a Revolução Verde, que surgiu nos anos 50, avançou nos anos 60, 70, como uma forma de acabar com a fome no mundo, com o emprego de muita tecnologia na produção de sementes, de fertilizantes, de máquinas, e que aumentaram muito a produção de alimentos no mundo, e ela trazia essa grande promessa de produzir alimentos suficientes para que todo o planeta
estivesse alimentado. Então a gente sabe que na prática não é bem assim, porque a fome até hoje existe, o planeta produz muito mais alimentos que precisa, tem vários dados aí de 20%, 25%, são estimativas, né, que seria o excesso de produção de alimentos, mas que isso, na verdade, esses excedentes de mercado, eles não vão ser distribuídos para as pessoas, mas muitas vezes eles não vão nem ser colhidos ou serão destruídos em algum momento para não afetar o preço das commodities, né? E, de fato, a produção de alimentos aumentou, né? Mas, por outro lado, o custo foi muito elevado dessa produção de alimentos, né? Então, o maior custo, com certeza, foi a destruição da biodiversidade, né? E, junto com a biodiversidade, se perdeu também o sustento de milhões de famílias, pequenos agricultores que viviam da terra e viviam em harmonia com a terra, usando os recursos da natureza de uma forma diversificada, né? Ou seja, da floresta, diferentes tipos de culturas, e isso vai dar lugar a uma monocultura ou a monoculturas, né? Que vão ser produzidas, vão ser cultivadas em larga escala, em latifúndios, né? Você vai ter concentração de capital, você vai ter um processo gradual de expulsão dessas pessoas, ou de maneira forçada, ou pela ação das forças do mercado, que vão ir para as grandes cidades também, vão formar uma massa de pobres também, e vai ter um impacto também na cultura das pessoas, né? As pessoas também são convencidas a acreditar que aquele modo tradicional é um modo arcaico, um modo primitivo, e que ele não deve ser um padrão, deve ser algo a ser exterminado como uma erva daninha, né? Porque aquilo é algo antieconômico, né? O que produz recursos, dinheiro, o agronegócio em grande escala, né? E aí a gente vai observar isso aí, e tem uma série de números também que estão colocados aí no Atlas do agronegócio, que está linkado embaixo aí na literatura complementar. Tem muitas tabelas, vocês vão ver que a gente vai ter, não só no mundo inteiro, mas no Brasil, como é mostrado aí, um grande aumento no consumo, no uso, vamos dizer assim, de fertilizantes químicos, né, de pesticidas, e tudo isso em algum momento vai contaminar a terra, né? São freáticos, vai reduzir a biodiversidade, vai ter consequências das mais diversas, inclusive para a saúde humana, né? Então, a Aba Danashiva ela vai construir o discurso dela opondo essas duas visões. Uma visão que é supostamente tecnológica, embasada na ciência e que visa produzir riqueza, né? Mas que de fato não concentra riqueza e não distribui, e com uma outra perspectiva que ela traz a realidade da Índia, né? Que o modo de vida tradicional, em que se tem uma diversidade de sementes, que algumas não são comerciais, mas que são muito importantes para a segurança alimentar daquelas pessoas, e também que a atividade agrícola em pequena escala nesses territórios também vão fazer com que aquela família possa ter uma subsistência, ter uma forma de vida digna, né? Só que daí essa oposição ela vai ser obviamente muito desequilibrada, né? Quer dizer, se tem um lado do capital econômico, ele vai conseguir impor uma série de obstáculos e de regras que vão tornar esse modo de vida tradicional cada vez mais alternativo, cada vez mais difícil, né? E vão sufocando, né? Como uma monocultura que vai se espalhando e acabando com a biodiversidade, né? Então, do ponto de vista político, do ponto de vista social, essa forma de visão destrutiva, um capitalismo destrutivo em relação à natureza, ele vai se espalhando também e vai destruindo toda essa diversidade de formas de vida, de culturas, de relações com a natureza que até então existiam. E a gente vai ter como expressão disso a questão que ela cita das patentes, né? Então, a gente teve alguns acordos nos últimos 15 anos, 20 anos, mas até antes, porque esse texto ela escreveu há quase 20 anos, né?
teve um dos acordos de propriedade intelectual, o acordo TRIPS, que foi desenhado pelas grandes empresas, né? E o Brasil é signatário, também reconhece, ele vai reconhecer a patente sobre organismos vivos também. Então a gente vai começar a observar um processo muito acelerado de patenteamento de espécies que já eram conhecidas há séculos, utilizadas por povos tradicionais, inclusive no Brasil também. A gente vai ter patente do cupuaçu, a gente vai ter patente de uma série de plantas, de organismos vivos e coisas que as pessoas que vão sendo descobertas inclusive através de exploração de pessoas que vão visitar povos indígenas tradicionais e vão descobrindo coisas, né? E também as marcas também, né? Eu me recordo que eu, quando tive um tempo no estado do Ceará, quando fazia doutorado, estive lá alguns meses, e aí tinha aquela história que até hoje permanece não resolvida, que uma empresa alemã patenteou, registrou a marca, na verdade, rapadura, né? Então, o que é uma rapadura para o brasileiro, né? E o resultado disso é que o Brasil não pode vender no mercado europeu nenhum produto com o nome rapadura. Tem que colocar uma outra coisa, porque tem uma empresa alemã que inclusive produz produtos orgânicos que ela registrou a marca, né? E o Tratado TRIPS ele vai fazer com que o capital econômico ele avance por todo o mundo e ele comece a colocar uma série de restrições ao uso de sementes, além da própria ação de concentração de mercado, de priorização de sementes ou de alimentos que são muito mais rentáveis, em detrimento da diversidade genética, biológica e todas as sementes que tinha. Ela vai falar aí de como essas sementes ditas menos produtivas geravam biomassa e como isso era muito importante para os camponeses, inclusive para a questão da fertilização do solo. Então, assim, a produção não precisava comprar fertilizante, porque a própria floresta, a própria colheita gerava biomassa e havia um conhecimento muito bom para utilizar aquilo para a própria produção, né? Então tudo isso vai dando lugar a uma forma de desenvolvimento econômico que vai reduzir enormemente as opções tanto das pessoas que vivem no campo como as pessoas que estão na cidade também, né? Que vão se alimentar de forma padronizada e que vão consumir produtos que tem, em algum grau tem venenos, né? Então a gente vai se envenenando em função disso. Então ela vai, a partir disso, eu acho que isso é uma coisa muito interessante esse texto, ela vai fazer uma crítica à ciência. Ela vai falar, olha, vocês trouxeram esse conhecimento e disseram que esse conhecimento é um conhecimento válido. Vocês desenvolveram essas tecnologias para poder explorar mais as florestas, para poder ter mais eficiência na destruição das florestas. Vocês trouxeram esses problemas todos e baixo sob o nome daquilo que se chama de ciência. Ao mesmo tempo que o que nós entendemos como ciência, povos tradicionais, é um conhecimento muito mais antigo, que nos permite viver em harmonia com o meio ambiente, né, e suprir nossas necessidades. Então, no fundo, tem uma crítica da Wandena Shiva ao próprio sistema capitalista a partir da perspectiva da discussão da soberania alimentar, né, da defesa do conhecimento tradicional. Então, ela faz esse caminho para atingir frontalmente o capitalismo nas suas contradições. Eu sugiro para vocês também, que leiam o texto, eu não sei se vocês olharam aqueles diagramas que são colocados as imagens da floresta, os recursos que são tirados da floresta, e a forma como os povos tradicionais lidam com a floresta, e ela tem um outro diagrama, deixa eu ver que página que é, em que ela demonstra, ela reproduz aquilo a partir da perspectiva da agroindústria. Então, ela chama isso de, está na página 26 do livro, Sistemas Locais de Saber, onde ela vai conectar a floresta com a agricultura e através da relação com o uso da água, da forragem, dos fertilizantes e da exploração, da extração de recursos naturais, né, ela vai opor, portanto, os sistemas locais de saber, que envolve isso que eu falei, aos sistemas dominantes de saber, que já é uma exploração muito pontual, ou seja, você vai explorar
vai derrubar uma floresta inteira com uma biodiversidade gigantesca para tirar madeira e vai tocar fogo no resto, vai ser tudo lixo. Né? Então, se vocês observarem esse quadro, que no começo, que eu estava lendo aqui, eu falei, deixa eu explicar isso para eles, e eu tinha dificuldade para entender a fotocópia. Né? Mas, nesses sistemas dominantes de saber, parece que é o mesmo quadro, mas embaixo está pontilhadinho. Em volta da água, da forragem, do fertilizante, que é a conexão ali, né? Na comida também, porque a floresta fornece comida também, não fornece somente madeira, a indústria quer madeira. Então, e ela marca os espaços que são desaparecidos com os sistemas dominantes de saber. Então ela está opondo, ela faz basicamente uma oposição. Né? Bem o estilo que o Weber gosta, né? Porque as oposições binárias, elas servem, o mundo não é binário, mas elas servem para a gente poder colocar as coisas nas caixinhas, ver que existe uma dialética, vamos dizer assim, né? Nessa relação. Então ela faz, portanto, permite a gente visualizar essa oposição para mostrar, olha, isso é o que você chama de conhecimento, de saber. Será que isso é o saber mesmo? Né? O que realmente promove o desenvolvimento, a vida, ela vai falar da vida, né? E o que está promovendo a destruição, o fim, a ameaça à biodiversidade. O fim também, a gente pode falar que alguns sistemas, os biomas, eles já estão muito danificados, né? Então, é uma crítica muito dura, muito pesada à ciência, à sociedade hipócrita que a gente tem, e eu creio que ela é um grande exemplo do pensamento hegemônico, que vale a pena a gente fazer uma discussão. Eu acho que é basicamente isso que eu queria destacar da Bandana Shiva. Eu sugiro que vocês vejam, passem por esse Atlas do Agronegócio, para vocês terem uma ideia mais quantitativa daquilo que eu estou dizendo. Eu pensei até em gravar aqui, mostrar aqui, mas não consegui dividir a tela aqui para mostrar o computador e comentar alguns gráficos, mas a gente pode fazer isso depois. Mas basicamente, esse Atlas está mostrando também a concentração de terra. Isso é uma outra característica da Revolução Verde, ela gerou uma concentração de terra enorme. Então no Brasil você tem menos de 1% dos proprietários rurais com cerca de metade de todas as terras do país. Né? E com propriedades gigantescas, inimagináveis. A gente tem grandes senhores de terra que são como espécies de herdeiros das capitanias hereditárias. Né? E isso é uma consequência também do nosso modelo de desenvolvimento também. Isso gera mais desigualdade, aprofunda os problemas sociais que a gente já tem. Esse Atlas ele vai fazer referência a isso também, ao fim da escravidão, e como houve uma corrida às terras devolutas, às terras públicas, terras que supostamente não tinham donos, mas sempre tinha alguém morando ali. O Brasil foi um território povoado por centenas de povos indígenas, né? Então a gente tem quase 1000 povos indígenas aí. Hoje a gente tem aí cerca de 300 etnias, mas a gente teve muito mais que isso, não tinha terra de ninguém, né? Mas houve um grande processo de ocupação ou de invasão de terras que não pertenciam a essas pessoas, e isso também para vedar o acesso para aquelas pessoas que aos poucos o Brasil independente e depois a República vai reconhecer como sujeito de direitos também, né? Então o negro, né, é o caso evidente disso, além dos indígenas, né? Eles ficaram sem nada, porque não tinha papel. Quem dava papel? O papel de branco era feito por quem? Né? Os cartórios, né? A quem servia aquela documentação? Os indígenas nem a língua entendiam. Né? Então aos afro-brasileiros, afrodescendentes também não coube nada disso tudo. Então, a gente vai analisar, se a gente traz essa discussão que a Bandana Shiva propõe para o Brasil, a gente faz uma discussão muito interessante, né? E baseados na história, nos fatos também. O Atlas vai colocar os dados aí da concentração de terra do Brasil, já são conhecidos, né? São dados que hoje são acessíveis aí também, tem base de dados públicas sobre isso, né? Então, tudo isso vai pintar um quadro para a gente, né? Um quadro bastante interessante. Ele monta um grande quebra-cabeça em que os povos originários, que são os indígenas, né, e aqueles que foram trazidos para cá à força, né,
os afro-brasileiros, né? Então os africanos não vieram aqui porque queriam, né? A gente tem que sempre que ter esse cuidado, né? E eles foram trazidos para cá e nunca foi dado nada a eles também, nunca tiveram direito a nada, a não ser a trabalhar, primeiro de maneira forçada e depois somente para subsistência e sendo tratados como um problema de muito mais segurança pública, né? Infelizmente é isso, gente, né? E a Vandana Shiva é com certeza uma autora que nos traz uma série de elementos para a gente poder fazer essa discussão também. É uma pensadora que vai desconstruir um pouco essa lógica que a gente vive, como ela fala mesmo, né? A gente não consegue pensar de uma outra forma, porque a gente aprendeu desde pequeno que existe uma única forma de pensar. E se a única forma de pensar é a forma correta, é a única forma legítima. Se você pensar diferente, você está pensando errado, né? Então a Vandana Shiva ela vai ser uma grande advogada para que a gente possa pensar um pouco diferente também, né? Não ficar só no pensamento hegemônico, porque isso a gente conhece bem. Então é isso, gente. Então, até mais, quando a gente se vê.